Oi, Mulheres Livres, estamos aqui para o nosso vídeo de toda semana. Conseguimos mais uma semana para a honra e para a glória do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre algo que o Senhor falou comigo e nos chamou a refletir. Que diz assim: por que Deus não escuta minha oração? É algo que Deus quer que a gente reflita, das vezes, o porquê Ele não escutar nossas orações. Muitas vezes a gente faz pedidos para o Senhor e não tem a resposta. Às vezes pode ser porque não é o que Ele quer para a nossa vida, mas também pode ser por outro motivo. Será que estamos obedecendo a sua palavra? Será que estamos fazendo tudo o que Ele nos pede e a resposta não vem porque não é o momento certo, ou porque não é o que Ele quer para nós, ou a resposta não vem porque de fato não estamos alinhados com Ele? O Senhor nos chama para refletir hoje sobre essa palavra. Aí você pode estar se perguntando: por que Deus não escuta as minhas orações? Hoje o Senhor vai falar conosco diretamente no nosso coração para responder essa pergunta e nós analisarmos e refletirmos se o motivo é porque não é o momento ou se é porque não estamos alinhados com a sua palavra. Vou começar lendo aqui para vocês, deixa eu só ligar o ar aqui. Vou começar lendo para vocês em Isaías 59, que diz assim: prestem atenção. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Aqui essa passagem diz para nós muito claramente que às vezes o Senhor não escuta o nosso grito porque estamos desviados dele. E a gente pensa que é só seguir os mandamentos, né? A gente pode pensar: mas eu tô seguindo tudo bonitinho, eu tô fazendo tudo que tá na palavra. Mas Deus também se atenta não só aos atos, também ao coração, que diz assim, em Isaías 58 diz assim: eles dizem, por que jejuamos se o Senhor não está atento a isso? Por que nos humilhamos se o Senhor nem dá importância? Eu vou lhes explicar o porquê. É que mesmo no dia do seu jejum, vocês cuidam dos seus negócios e maltratam e exploram os seus empregados. Que adianta vocês continuarem a brigar e fazer a violência? Será que vocês pensam que quando jejum assim eu vou responder às suas orações? O Senhor deixa aqui bem claro que também não é só nossas ações com o coração afastado que Ele vai ouvir as nossas orações. O Senhor nos chama hoje para analisarmos. Vamos olhar para nossos caminhos, tudo o que estamos fazendo, como estamos agindo e não só fazendo. Onde está o nosso coração enquanto estamos fazendo? A mensagem da semana passada foi sobre isso, ter um coração limpo, ter boas intenções. O Senhor nos chama para um local de obediência, para Ele assim ouvir as nossas orações. Às vezes a gente grita, a gente esperneia e o Senhor não escuta. Mas sua palavra também nos dá um ânimo para quando estamos alinhados com Ele, que diz assim, em Jó 22, 21 diz assim: sujeite-se a Deus e Ele terá paz, Ele te dará paz, então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarde-os no coração. Se voltar para o Deus Todo-Poderoso, será restaurado, você será restaurado. Portanto, coloque sua vida em ordem. 26, no mesmo versículo, diz assim: então você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os seus olhos para Ele. Orará a Deus e Ele o ouvirá. E você cumprirá os seus votos. Será bem sucedido em tudo que decidir fazer, e a luz brilhará em seu caminho. Se os outros estiverem em dificuldades e você disser ajude-os, Deus os salvará. A nossa obediência ao Senhor, o nosso coração íntegro diante do Senhor, o nosso coração fazendo as coisas por amor ao Senhor e não só por meros atos, porque também não é só os atos, é o coração. Até orações que fazemos para os outros, o Senhor ouvirá. Na sua palavra diz que a oração do justo tem os seus efeitos. Vou ler aqui para vocês. Que diz assim:
Provérbios 15, 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve o coração dos justos. Em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então aqui também nos fala que não só vai ouvir a nossa oração para nós mesmos, mas a nossa obediência ao Senhor trará também refrigério, trará também salvação para outros. E no final diz assim: até mesmo os pecadores serão resgatados. Em Jó 22, o final do versículo diz assim: até mesmo os pecadores serão resgatados. Sim, serão resgatados, porque vocês têm mãos puras. Aqui o Senhor nos mostra que mesmo aqueles que não têm a ver conosco, se nós orarmos para Ele, estando com as mãos puras, com o coração íntegro, em obediência, Ele ouvirá. Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis. E eu até anotei aqui, quando eu estava refletindo nessa passagem, a reflexão que veio ao meu coração. Por que Deus não pode ouvir? A bênção do Senhor vem sobre aqueles que o obedecem, mas Ele não nos derrama bênção porque estamos obedecendo. Ele derrama bênção sobre nós porque Ele é fiel à sua palavra. A palavra dele é essa aqui, ó. A Bíblia. Aqui na Bíblia diz que aquele que obedecer, os seus caminhos serão bem-sucedidos, que tudo que fizermos será abençoado. Então, se obedecermos, estarmos entregues, sujeitarmos ao Senhor, Ele nos abençoará, não por causa dos atos, por causa que na sua palavra Ele firmou o compromisso dele conosco. E o Senhor abençoa aqueles que o amam. E como vamos mostrar que amamos o Senhor? Obedecendo. A sua palavra diz que aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos. Tudo que eu estou falando aqui parece como se fosse um mix de tudo que eu falei aqui nesse canal, de tudo que eu já falei no meu canal, também no meu Instagram. Se você não segue, que segue aqui no perfil do YouTube, é @Mulheres Livres em Deus, é o meu perfil também, onde eu faço vídeos curtos todos os dias falando da palavra do Senhor. Então o Senhor nos chama para analisarmos o porquê o Senhor não está atendendo às nossas orações, porque o Senhor não está escutando o nosso clamor, o que na nossa vida pode estar desalinhado com o Senhor, é a primeira pergunta que devemos nos fazer. Se analisarmos, olharmos para a palavra, olharmos para nós, ver que ainda assim erramos, mas o nosso coração está todos os dias arrependido diante do Senhor, porque não quer dizer que não vamos errar, mas o Senhor também reconhece. Quando estamos rendidos ao Senhor, é que mesmo quando erramos, nós não temos paz mais no erro. A gente erra e já sente uma culpa, ou culpa do pecado, aquele peso que não se explica, só se sente porque nós estamos entregues, mas aqui no mundo nós teremos aflições e a todo momento o inimigo, ele quer que nós caímos, então ele vai colocar ciladas que podem fazer a gente por um segundo pensar ou até tropeçar, não cair, mas se cair o Senhor também nos levantará, porque estamos suscetíveis a isso. Mas a cada vez mais que alinhamos a nossa vida com a palavra, mas nós fechamos as brechas do inimigo contra nós, porque ele não vai ter brechas para ele entrar e nos fazer cair. Então às vezes você pode estar se preocupando com o Senhor hoje, se perguntando: Senhor, por que o Senhor não me escuta? Por que nada acontece? Por que o Senhor não tá me respondendo? Pergunte-se: eu estou alinhada com o Senhor? O que na minha vida pode estar desalinhado com o Senhor? O que eu não estou nem tentando alinhar, porque às vezes você está tentando e não consegue, então também o Senhor vê os nossos esforços, porque Ele sabe que somos fracos, mas Ele derramou o seu Espírito para nos fortalecer, e a sua misericórdia renova a toda manhã, como a sua palavra diz. Se ela renova a toda manhã, é porque todos os dias precisamos de misericórdia, porque todos os dias vamos pecar, em pequenos atos, em falas, mas ela se renova a cada manhã. Mas nós temos que analisar: será que eu estou tentando mudar esse lugar de desobediência, de desalinhamento com a palavra de Deus? Ou eu estou deixando para lá e continuando a viver e querendo que o Senhor escute as minhas orações? E eu vou ler aqui para vocês, para a gente finalizar isso de uma forma bem bíblica mesmo. Tudo que eu falei aqui está na Bíblia. Hoje eu falei mais sobre a Bíblia do que de fato pregando palavras que o Senhor me entregou, mas eu estou lendo hoje o que está na Bíblia dele. Em Gênesis 35, 2 diz assim: Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: jogue fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para Deus,
que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. O contexto dessa passagem é o seguinte: os filhos de Jacó entraram numa cidade e mataram os homens dessa cidade. Um desses homens, que era o Siquém, que a cidade também se chamava Siquém, tinha violentado a irmã deles, da filha de Jacó. E eles, para se vingar, enganaram eles, falando que entregariam a filha deles, mas enquanto eles estavam se recuperando da circuncisão, porque eles haviam falado que só entregaria a irmã deles na mão desse rapaz Siquém, se todos os homens da cidade se fizessem a circuncisão. Enquanto eles estavam se recuperando, 2 dos filhos de Jacó entraram na cidade, saquearam, mataram todos, roubaram tudo que eles tinham. E Jacó disse assim, quando ele descobriu: vocês arruinaram minha vida, serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus, fariseus, somos tão pouco que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Então, Jacó estava angustiado. Aí nesse versículo que eu acabei de ler, mostra que o Senhor ouviu as orações dele quando ele estava angustiado, e ele tem estado com Jacó desde sempre. Aqui fala que tem estado comigo por onde eu ando. Jacó era um homem que andava de acordo com a palavra de Deus, e ele era um homem tão andando alinhado com Deus que ele pediu para os seus filhos jogarem os ídolos fora, porque o Senhor já havia advertido que os israelitas, o seu povo, não poderia se poluir com as coisas de outros povos. Porque esse pessoal de Siquém, eles adoravam outros deuses. Então eles saquearam as coisas que eram de outros deuses, porque era um local de adoração para outros deuses, e não para o Deus verdadeiro. E Jacó, como era um homem íntegro e vivia sempre em obediência, antes de fazer aquilo que o Senhor havia pedido para ele, que era se mudar para outra cidade, o que ele fez? Ele mandou os filhos dele jogar tudo fora. Então ele foi obediente. E assim diz assim: Então eles entregaram todos os ídolos pagãos que usavam nas orelhas, enterrou numa grande árvore, e quando Jacó partiu, o Senhor derramou um terror de tal forma nos moradores da cidade que ninguém atacou a família de Jacó. Fala aqui, no 35, do 2 até o 7, fala sobre isso. Ou seja, a partir do momento que Jacó fez algo em obediência, seguiu o que o Senhor disse, que era para ele ir embora daquela terra, porque ele estava angustiado e o povoado iria atrás dele pela covardia que os filhos de Jacó fez. Jacó fez algo que era para fazer, que era jogar os ídolos fora, e o que aconteceu? O Senhor livrou ele e os filhos dele. E aqui mostra que livrou não pelos filhos, mas sim porque foi Jacó que foi obediente. Então os filhos de Jacó foram salvos pela obediência de Jacó, porque Jacó era um homem íntegro. Então olha como que a nossa obediência não só nos beneficia, só não abençoa a nós mesmos apenas, mas todos aqueles que estão conosco. A nossa oração, quando estamos alinhadas com o Senhor, ela é ouvida. Às vezes ela não é respondida, porque aí vem o segundo ponto: não é o momento, não é o que Deus quer para nós, porque estarmos alinhados também não nos isenta de termos vontade também do nosso coração, vontades que o nosso coração anseia. E a palavra de Deus também, que Ele concede os desejos do coração daqueles que o amam. Mas quando às vezes esse desejo não é o momento, não está alinhado, o Senhor não responde. Mas por sermos obedientes e o nosso coração está sempre derramado, estamos sujeitos ao Senhor, nós também entendemos isso e compreendemos a vontade do Senhor. Nós sempre priorizaremos a vontade do Senhor nas nossas vidas. Estar em obediência é priorizar a vontade do Senhor nas nossas vidas, mesmo quando nós temos vontades, porque a sua palavra também diz: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, nós vamos ter que negar os desejos do nosso coração. Quer dizer que não seremos abençoados? Quer dizer que Deus não nos ouvirá? Não. Quer dizer que a vontade do Senhor tem que ser a principal na nossa vida, porque tudo aquilo que precisamos será acrescentado, como sua palavra também nos diz. Então o Senhor nos chama hoje para nos questionarmos. Ele nos questiona: será que eu tenho vivido em obediência? Você pode estar se questionando: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? Será que eu estou alinhado com o Senhor para Ele poder ouvir minhas orações? Porque Ele diz que os ouvidos dele estavam tampados, aonde eu li aqui em Isaías, porque eles estavam em pecado.
porque eles estavam em desobediência. Analise o seu coração. Eu vou analisar hoje o meu coração e mostrar, Senhor, o que está desalinhado com o Senhor, que ainda a bênção não chegou. Vamos orar ao Senhor para alinhar o nosso coração, porque a nossa oração tem um poder tão forte, a oração do justo tem seus efeitos, não pelo nosso poder, mas porque o Senhor é fiel à sua palavra. Nada é sobre nós, é sobre Ele. O Senhor não pode negar a si mesmo. Então, se a sua palavra diz que aquele que obedece é abençoado, Ele vai fazer porque Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis. E a sua misericórdia dura toda manhã, renova toda manhã na nossa vida, porque não vamos conseguir ser 100% perfeitos, mas vamos estar todos os dias em arrependimento, em consagração ao Senhor. E não só por atos, mas com o coração verdadeiramente entregue ao Senhor, fazendo coisas de coração ao Senhor. O Senhor te pede para refletir o que está desalinhado comigo, de mim em relação ao que o Senhor quer de mim, com a palavra do Senhor. O Senhor não escuta a sua oração porque talvez você esteja em pecado. Talvez você não esteja alinhado com o Senhor. Obedeça e as coisas lhe irão bem, a sua palavra nos disse hoje. Que possamos obedecer para as coisas irem bem. E aqui também a gente pode pensar, né, que fala que todos os nossos caminhos serão abençoados. Mas não quer dizer que não teremos tribulações. Eu estava ouvindo uma pregação sobre isso ontem, que veio a confirmação dessa palavra e me veio hoje, ouvindo a palavra, veio a história e me veio essa reflexão. José, ele sofreu, ele teve um sonho, e os irmãos dele fizeram maldade com ele, venderam ele, e quando ele foi chamado para ser um dos mais chiques da cidade, o segundo no reinado, teve um momento de fome. Porém, antes de vir um período de fome, o Senhor havia avisado e dado as instruções do que ele tinha que fazer. Então quer dizer o que para nós? Que mesmo estando alinhados, nós vamos ter momentos de tribulações, mas nas tribulações nós seremos bem-sucedidos, porque o Senhor nos avisará antes. Nós já teremos a provisão, nós já teremos o que deve ser feito, nós já teremos as coisas ajeitadas para quando o dia ruim chegar, porque ele vai chegar até para nós que somos filhos. Mas por sermos filhos e obedientes, isso não vai nos fazer mal algum, porque também nada vai nos faltar. A palavra do Senhor também nos diz isso. Que possamos então cravar essa palavra no nosso coração, em cada centímetro do nosso ser, e entender que às vezes Deus não escuta a nossa oração porque estamos em desobediência e em pecado. E também compreender que mesmo quando Ele não responde, pode ser também porque não é o momento certo. Que possamos discernir, ter a sabedoria, que essa palavra seja uma espada que entra em nós e divide o que está desalinhado com o que está alinhado, e que nós possamos alinhar cada vez mais com o Senhor, para o Senhor atender as nossas orações, porque nós saberemos pedir quando assim alinharmos com o coração do Senhor. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor e meu Deus, obrigado por essa palavra, meu Pai. Mostre na nossa mente, Pai, neste momento, onde está o nosso pecado que às vezes não estamos vendo, Pai. O porquê o Senhor não escuta a nossa oração. É porque estamos em pecado, Senhor? Ou é porque não é o momento? Ou não é porque não é isso que o Senhor quer para nós, Senhor? Mostra para nós, Pai. Nos dê força para seguir a sua vontade, Pai. Tire todo o desejo do nosso coração, Pai, e enche com os desejos que o Senhor quer para nós, Pai. Porque a sua palavra diz que o coração é enganoso, então o nosso coração pode nos enganar, Pai. Nos ajude a não nos enganarmos com o nosso coração, Senhor. E sempre querer aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Alinhe a nossa vida, Pai, porque se seguirmos em obediência, não só nós seremos abençoados, Pai, mas qualquer pessoa que orarmos, qualquer pessoa que pedirmos, porque a nossa oração o Senhor escuta as orações daqueles que têm o coração limpo, Pai. Aquele que tem o coração entregue e derramado a Ti, Senhor. Abençoe, Pai, todas as pessoas que passarem no nosso caminho, Pai. Todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, Pai, eu peço proteção, Pai. Todo mal que possa estar dentro desses lares agora, bate em retirada em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento invada o coração de cada um, Pai. A família de cada um, Pai. E que as suas misericórdias se renovam a cada manhã nas nossas vidas, como a sua palavra diz, Pai. E nos ajude a confiar
cada vez mais em ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres livres. Até o próximo vídeo.